É, né? Porque assim, o futuro ele é coletivo, né? É para todo mundo. Mas a performance é individual, né? A performance E o individual. preparo também, né? Exatamente. Não tem como você preparar todo mundo coletivamente da mesma forma, né? É. E o que um profissional precisa desenvolver hoje para ele se tornar relevante para uma empresa? Então, para ele se tornar relevante, ele tem que estar antenado nesse bilíngue que a gente falou, Isso. né? De entender quais são as mudanças, está sempre buscando se aprimorar, mas não é mais sobre o título, né? Que a gente buscava antes, a faculdade. Claro, isso é fundamental porque te dá uma base, te dá repertório, te dá profundidade. Mas hoje a gente vê que é muito mais entender as transformações, estar conectado com as mudanças, com as inovações, mas principalmente conectado com as pessoas. A gente, de novo, falando das nossas carreiras, né? Eu transicionei da minha carreira, eu comecei a investir na minha segunda carreira já há um tempo atrás e vejo hoje, de novo, nessa lucidez, o quanto que os relacionamentos que eu criei, o começar a dar aula no INSPER, o fazer algumas coisas que na época não faziam muito sentido para o que eu estava trabalhando e não tinha tanto retorno, mas como que isso trouxe impacto positivo. Então, eu vejo hoje os profissionais, às vezes, deixando de ser relevantes nas empresas que eles estão, ou saindo da empresa, e aí não sabem como recomeçar. Por quê? Ou porque não se atualizou, ou porque se desconectou. Que isso é uma realidade que eu falo para todos os meus mentorados. As pessoas ficam igual avestruz na organização, cancelam o café, cancelam o almoço, cancelam um happy hour, uma mentoria, alguma coisa, e ficam só ali porque não tem tempo. Eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado, e aí eu deixo de cuidar da minha carreira. E a carreira não é o emprego dele. A carreira dele é maior que esse cargo que ele tem naquela organização. Então, o que ele está investindo para aprender coisas novas, para lidar com pessoas novas, com novas ideias e também para fazer conexões. E você sente que essa dificuldade para enxergar e se adaptar à nova realidade dentro do corporativo, ele entra somente para os mais jovens ou a gente fala que são de todas as gerações, principalmente da nossa, né? Que sempre estava acostumado com o presencial. Eu sou que o presencial para mim é muito mais forte do que o home office, até porque eu fiz isso um comentário com meu sobrinho uma vez, que ele está há 5 anos trabalhando, há 5 anos home office. Ele nunca vai trabalhar na empresa. E eu falei para ele, né? Ele, não, tio, para mim é tranquilo, é sossegado isso, não tem problema. Falei, cara, e com quem que você sai? Há 5 anos, com quem que você está saindo para ir para uma balada, para poder tomar uma cerveja, fazer alguma coisa? Ah, meu amigo, tal. E você conheceu ele aonde? Na faculdade. Conheci ele no colégio. Falei, então o presencial foi muito mais forte do que quem hoje está com você no home office. É verdade. Então, essa ligação, eu acho que é necessária. E tem pesquisas, né, de várias empresas, a gente vê, que mostram que a sua conexão, às vezes, na empresa, não é com a empresa, porque a empresa é um CNPJ, é com as pessoas. Então, eu tenho amigos a sinergia, que trabalharam comigo, que viraram noite comigo trabalhando e que, puxa, para mim é um sinônimo de fidelidade, né? Quem estava com você ali na trincheira, no desafio, e vice-versa. Comendo a pizza da madrugada, Comendo a pizza né? da madrugada. Então, isso é muito verdade. Agora, a gente está num outro mundo. Não dá para desejar que todo mundo esteja no presencial. Tem cargos que não precisam. O híbrido é legal? O híbrido é muito bom, mas também se você vai para uma reunião no híbrido é péssimo, gente. Porque tem um no computador e você está ali no presencial, enfim. Mas a gente está vivendo, que a gente falou da adaptação à mudança, né? É um novo mundo. Então, sim, tem gente que vive muito bem no remoto e está feliz. O desafio é colocar todas as gerações da nova forma, né? Aí que está a gente pensar naquela estratégia, né, que a gente estava falando. Não, eu vou deixar rolar. Não, como é que eu posso, já que eu tenho várias pessoas que só fizeram o online, como é que eu posso gerar um evento? O que essa garotada gosta? Como é que eu crio um game, um fórum, um evento, qualquer coisa? Mas não, é muito mais confortável eu deixar as coisas do jeito que estão. Não, se eu quero fidelizar, eu preciso desse seu sobrinho, não quero que ele vá embora. Será que ele está engajado? Será que está conectado emocionalmente com essa empresa? O que conectaria ele? Eu conheço ele? Eu tenho que conhecer. É sobre essa vontade, de novo, do human que a gente não está olhando, né?
A empresa deveria estar olhando ele com outro olhar. Peraí, tem um jovem aqui que trabalha muito bem há 5 anos, remoto, dá 0 trabalho, mas será que eu tenho risco de perdê-lo? Claro! Só que eu estava comentando com ele, né, que ele faz parte de gestão. Eu falei, tá, mas já que você está aqui em São Paulo, a empresa é em São Paulo, por que você não aproveita e marca com a tua equipe? Ele, tio, tem um do Rio, tem um do Recife, como é que eu vou me reunir com esse pessoal? Sim. Porque Então, hoje é não uma tem outra mais realidade. a É que é tecnologia. O geográfica. dele é voltado para tecnologia, não necessariamente não precisa estar dentro da empresa. É um Sim. outro desenho. Mas, assim, eu falo para ele que eu sinto falta Porque é de outra cultura, de uma outra geração, que o contato mais gratificante, né, Célia, era, vamos tomar um café? Vamos descer para tomar um café? Vamos conversar? Então, eu acho que isso eu sinto falta. Mas que ele não vivenciou, não está sentindo falta. Sandra, e você tinha falado das soft skills, né? Quais serão as mais demandadas dos profissionais daqui para frente? Olha, quando a gente olha o Fórum Econômico Mundial, lá entre as 10, 15 competências mais valiosas, né, para o futuro do trabalho, elas vêm se repetindo, se a gente olha as pesquisas de 10 anos atrás. Exatamente. Né? Que estão muito ligadas à inteligência emocional, aí que, né, busca, é ampla, porque ela tem o autoconhecimento, ela tem a escutativa, tem um monte de enfim, coisa, né? A própria empatia, né? Tem algumas competências ligadas à análise de dados, mas que ainda é muito mais hard skill, mas muito focado em entender o relacionamento seu com o outro, né? Então, empatia, inteligência emocional, sociabilidade, né? Que é você saber lidar com diversos ambientes, então, até mesmo por isso, né? Eu falo com uma pessoa de 20 anos, com uma pessoa de 60, com uma pessoa de 30, como é que eu lido com isso tudo? Comunicação ainda é uma dor, eu dou muito treinamento de liderança e vejo, comunicação ainda é uma dor, porque as pessoas acham que comunicação é falar. Não é sobre falar, é sobre ouvir. Eu passei dos 60 e ainda não sei, viu? Então, eu acho que comunicação continua, e ainda né? é uma competência. Então, você vê que são as competências que mais envolvem a relação humana e que eu preciso me aprimorar nisso. Então, de novo, já aprendemos bastante do negócio, temos que continuar, mas aprendemos sobre gente. E não precisa ser psicólogo, neurocientista, você tem que ter interesse sobre o comportamento. Como é o comportamento da Célia? O que ela gosta? Como é que ela reage? Por que ela reage dessa forma? Será que ela está ansiosa? Né? Ela está com medo dessa avaliação aqui no trabalho? É sobre isso. É isso que vai me deixar ter mais desempenho ou menos desempenho, né? É isso. Mais alguma questão, Edson, que você queria levantar? Não, o que eu imagino mais é exatamente esse desafio do líder, que aí até uma pergunta que, para poder fazer essa junção, a preocupação fica mais voltado para RH ou é o líder que tem mais que se atentar a essas mudanças, essa nova geração de trabalho, né, tanto híbrido quanto home office? É o RH que tem que trabalhar mais com isso ou é a liderança que tem que ter o feeling? Eu acho que a liderança tem que ser desenvolvida para. Ela está liderando robôs ou liderando pessoas? Quando eu for liderar robôs, que pode ser que a gente vá chegar já, né, em algumas empresas, eu vou ter um outro estilo de liderar robôs, outros desafios, outras necessidades. Mas enquanto eu lidero pessoas, eu preciso entender de pessoas, entender de comportamento, entender que cada um reage de uma forma, que cada um tem uma cultura, cada um veio de uma família, o que é palavrão para você às vezes não é para ela, o que te incomoda não me incomoda e vice-versa. E eu tenho que saber navegar e me interessar genuinamente pelo por que você está vindo aqui, o que te faz vir aqui hoje, o que não te faz, o que te afastaria, que foi até a pergunta que você trouxe. Essa é uma pergunta genuína da liderança, não é sobre o negócio, sobre dinheiro, sobre o processo. É sobre como eu faço com que as pessoas entreguem para mim. E foi aquela frase que eu falei, se você não gosta de gente, seja interesseiro. Preciso que aquele time entregue hoje aquela planilha. Viu? Adorei. Tá bom. Como é que eu faço essas pessoas? Gente, quando a gente vai namorar, né? A gente é casada, sou casada, né? Quando a gente vai namorar, a gente não fica pensando, peraí, o que essa pessoa gosta? Como é que eu vou me falar com ela? Né? É sobre isso. E cada vez mais as pessoas têm escolha. Na nossa época não tinha. Ele ia trabalhar para mim, engole isso aqui, acabou, faz até tal horário. Não, agora não. Como que eu faço um jovem ficar comigo?
trabalhar comigo. Esses dias eu fui num show com uma jovem que foi minha aluna no INSPER. Então, muito bonitinha. Eu fiquei refletindo, como é que ela é minha amiga, e ela vai no show comigo, ela frequenta a minha casa, conhece meu marido. O que faz essa jovem ter um interesse por uma pessoa de mais de 50 anos, com uma realidade diferente? É sobre como a gente trata, é sobre a relevância que a gente dá para a pessoa. Então, isso para mim é sempre laboratório para eu aprender mais. Então, assim, eu estou aprendendo muita coisa. Isso que eu acho mais bacana com toda essa transformação tecnológica e que a gente está vivenciando nessa fase. Porque eu estou aprendendo tanto de coisas que umas eu até desconfiava, outras eu acertei sem querer, outras eu não tinha ideia. Mas a gente está aprendendo muito sobre o elemento humano e eu acho que a chave está aí. Quanto mais eu estudo, o Antônio Damasio traz isso. Quanto mais eu estudo sobre o comportamento, mais eu aprendo sobre mim. Exatamente. E aprendendo sobre mim, eu melhoro a minha relação com o outro. Dentro do seu trabalho, né, focado na parte de gestão e olhando os liderados também como trabalho, você tem uma visão, a sua visão do porquê que hoje o pessoal não trabalha com tanto tempo, que é imediatista? É porque a gente vive uma sociedade jovem que tem a tecnologia onde tudo é imediatista. Então, essa geração, se você olhar, se você não der uma informação para ele, ele vai no Google ou vai em qualquer outra plataforma. Ele não precisa mais da gente para a informação. Você manda uma mensagem longa, ele põe na velocidade 2. Exatamente. É um outro jeito. É um outro jeito de consumir informação, outro jeito de estudar. Então, o tempo deles, eles já nasceram, muitos, né, quando a gente fala da geração Z, principalmente, nativos digitais. Sim. Então, o modelo mental deles é diferente do nosso modelo mental. Por isso que eles são muito mais imediatistas. Tudo que eles queriam ou buscavam na infância, na adolescência, estava muito acessível. A gente não, a gente tinha que assistir a novela, o jornal, sessão da tarde. Hoje, isso não existe para eles. O filme é a hora que eles querem. Então, isso vai moldando o nosso modelo mental, o nosso padrão de comportamento. Então, não é culpa deles, é o mundo que eles estão vivendo. A gente que ainda quer que eles não sejam imediatistas. Claro, a gente tem que educar, a gente tem filhos, né? Tem que educar o que pode, o que não pode e o tempo. Mas também tem que entender de onde vem esse comportamento. Faz todo sentido. E você acha que é um líder, então ele não tem muito o que fazer, porque o que ele pode fazer? Ele tem que falar que não. Ele tem que explicar, mas o líder não quer sentar e dar feedback. Falar que você não está pronta. Sabe por que você não está pronta para ser promovida? Porque está faltando A, B e C. Mas o líder não quer. Ele nem sabe, ele tem pavor de sentar e dar esse feedback, porque ele quer ser bonzinho. Ele quer falar, não, você não vai ser promovida porque ele não concordou, ou porque não tinha slot, ou porque passaram... Não. Então, o líder tem que fazer o papel dele. A gente não educa filho assim? Ou será que todos os presentes que nossos filhos pediram, a gente deu? Ou deu tudo na hora? Sorrindo todo dia, Não, né? a gente não educou. Aí a gente fala, não, mas funcionário não é filho. Não, eu gosto da analogia do Simon Sinek. É bem parecido. Eu não tenho a responsabilidade de criá-lo, mas eu tenho essa responsabilidade de educá-lo, desenvolvê-lo. Então, vou falar para ele, hoje você não está pronto porque está faltando A e B. Mas é tão ruim eu falar isso. Aí eu fujo do meu colaborador e falo, não, ele é mimizento, ele está com outras prioridades, quer antecipar. Mas eu expliquei para ele? Não. A gente falou no episódio passado, né, que a gente lembra do chefe bravo, do chefe que desenvolve, do chefe que põe pressão, que exige o melhor de você. Assim como a gente lembra do professor e como os nossos pais nos criaram também, pedindo, exigindo, cobrando disciplina, dizendo não, né? Quando você reconhece, também né? É isso. E eu conheço muito jovem que aceita não, tá? No trabalho. E eu aprendi muito com eles. Muito jovem que questiona, mas por que não? Eu quero te dar um feedback. Eu falei, oi? Me dá um feedback? Me enquadrou. E eu achei maravilhoso. Né? Porque ninguém dá feedback para líder, dá? Tem vergonha, não, né? Tem imagina. medo. Não, mas tu é tudo. Sandra, deixa uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo. Eu poderia pedir uma mensagem para as empresas, mas não, eu acho que a empresa é feita de gente, então eu quero uma mensagem super especial da Sandra para as pessoas que nos assistem, já visando o futuro, né, que está aqui.
Olha, eu acho que a mensagem que está mais fluindo em mim hoje em dia é essa coisa do aprender sobre pessoas, né? Do aprender sobre gente. O negócio depende de pessoas, não sou eu que falo isso, são vários especialistas, né? Gente renomada. A gente precisa delas ali, inteiras, afim, com vontade. A gente fala de motivação, você trouxe pirâmide de Maslow, né? A gente fala de motivação intrínseca. O que faz as pessoas acordarem e irem trabalhar para você? É sobre isso. Então, se eu me interesso pela pessoa, naturalmente, ela vai se interessar por mim para me ajudar. Então, acho que a mensagem é que aprenda mais sobre gente e seja gente com ela o tempo todo, né? O Jung tem uma frase que é: ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Muito bonita. Gente, a gente não precisa de ninguém mais aqui para falar nada, a não ser da Sandra, né? Maravilhosa, Obrigada Sandra. pela oportunidade. Foi Foi uma brilhante, delícia, nem foi percebi brilhante. o tempo. Sandra, conta pra gente aonde que as pessoas te encontram nas redes sociais. Me encontram no LinkedIn, Sandra Gioff, né? Basicamente o LinkedIn, também no Instagram, embora o Instagram é aquele perfil mais pessoal, eu posto mais sobre vinhos, sobre a vida pessoal, mas em todas as redes sociais eu sou Sandra Gioff, é fácil. Espero que todos vocês tenham gostado desse episódio e ficamos felizes com seus comentários. Nos ajude a divulgar nosso canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando. Hoje não basta contratar bem. As empresas mais inteligentes estão focadas em experiência do colaborador, uso de dados para decisões de RH e desenvolvimento contínuo, não só treinamento pontual. Obrigado mais uma vez a Trilha Empregos e Tax Seguros. Contamos com o apoio do Núcleo do RH do CIESP Guarulhos e do Grupo Intercel. Até a próxima!